Boa noite, meus irmãos queridos, a paz do Senhor a todos. É muito gratificante, agradeço muito ao Senhor por poder estar aqui, por vocês me ouvirem nessas poucas palavras que eu tenho para levar o conhecimento assim de vocês. Eu meditei muito, eu até fiquei um tanto ansiosa, eu acho que não é novidade para ninguém, que eu fico muito ansiosa cada vez que eu vou trazer a palavra de Deus, e assim eu espero que, de certa forma, a minha palavra possa servir para edificar, para meditar, que alcance o coração de alguém, porque eu acho que é assim, a gente imagina mil coisas, mas eu tive meditando esses dias e o Senhor fez eu falar justamente uma coisa que é o que eu estou sentindo nesse momento, que é sobre as aflições. Então, eu quero compartilhar com vocês é apenas o versículo do Salmo 34, porque eu me peguei muito nesse versículo, e assim, eu acho que o versículo 19, aquele que diz, né, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas elas o livra. Amém? Então, gente, olha, esse versículo é um versículo que eu me vejo muito nele. Aliás, eu acho que a gente vive, é uma coisa que todos nós falamos muito, aflições, faz parte das nossas vidas, porque afinal, quem de nós vive sem aflição nenhuma, né? Na Bíblia já dizia que no mundo tereis aflições, e quando Davi escreveu esse salmo, ele estava mesmo passando por momentos de muitas aflições, com muitas lutas, né? Muitas dores de cabeça, mas também ele tinha certeza que poderia passar por todas as batalhas mais difíceis da vida e que Deus o livraria de todas. Quando ele clamava, ele sabia que o Senhor ouvia e o protegia de todo o mal. Então, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os temam e os livra, que é o que diz no mesmo salmo, no versículo 6 e 7. Então, meus irmãos, essa palavra é uma palavra que a gente tem mesmo que se agarrar nela e temos que crer com muita fé, porque todos nós temos, olha, aflições que são preocupações, né, de tribulações. Então, o mundo de hoje, nós temos aflições de todas as espécies. Eu mesmo, nesse momento, eu estou aflita, preocupada de poder passar para vocês um certo entendimento do que eu vi na palavra. Então, é assim, ninguém está livre de tribulações. Todos nós passamos ou passaremos por tribulações. A palavra é muito clara, né? Quando diz que o justo passará por aflições. E podemos encontrar com muitas facilidades pessoas assim, que passam a frequentar a igreja, né, que se dizem cristãos, acreditando que com isso a vida da pessoa vai estar assim, agora eu vou viver no mar de rosas, eu terei uma vida calma, porque agora eu frequento uma igreja, eu sou cristão, e a pessoa se engana, então a pessoa quem vai buscando isso na igreja, o que acontece? A pessoa logo não tem aquela maturidade espiritual e a pessoa desanima. E muitos até caem, muitos não conseguem seguir, porque na própria palavra está dizendo. Então, quem segue a Deus não fica assim. Agora, quem segue a Deus não fica livre dos problemas, mas, no entanto, a gente que busca a Deus, que caminha com o Senhor, nós temos o Senhor e o Senhor nos livra das consequências que o problema que se levantou contra nós pode causar. Então, com Deus ao nosso lado, fica muito mais fácil a gente nos livrar. Não que a gente não terá, não que não teremos, porque a própria palavra diz, né? E é impossível a gente ver. Tanto que na a Bíblia tem os exemplos, porque o que não, como não foi difícil
a aflição, imagina, gente, a aflição de Sara, quando a aflição de Sara e Abraão, quando Deus prometeu um filho, eles queriam um filho, e com a idade avançada, como não foi, sabendo que teria a idade avançada, eles ficaram aflitos, porque falou, Senhor, já tem idade avançada, isso não vai se concretizar. E também temos vários exemplos de aflições dos personagens bíblicos que passaram. Imagine, meus irmãos, a aflição de José, como não foi que ele foi preso, ele foi tirado da liberdade, foi preso assim na flor da idade. Imaginem como ele não ficou aflito ao ser preso injustamente. Então, quantas aflições ele teve, tendo uma vida inteira pela frente. Então, não foi fácil. E a aflição de Agar, quando teve que fugir com o filho Ismael pelo deserto, sem água. No entanto, Deus ouviu, ela clamou, ela teve fé e o Senhor ouviu e deu água ao filho dela e eles sobreviveram no deserto. Então, meus irmãos, é isso que eu queria assim, falar para vocês, que de todas as aflições, Deus nos livra. A gente passa por aflições as quais a gente não pode imaginar, mas Deus nos livra de todas elas. E quando Ele não nos livra, Ele nos permite suportar, Ele passa ao nosso lado. E nós passamos por tudo isso. Então, temos que ter fé nessas aflições e temos que saber entender as vontades de Deus em meio às aflições, porque nós temos que ter certeza que, no fundo, Deus nos dará um livramento, porque a sua palavra é fiel e justa. Deus não é homem para que minta. Então, o Senhor transforma todas as nossas aflições, Ele consegue fazer com que a gente suporte. E muitas vezes, as nossas aflições, Deus nos faz passar para que Ele nos molde, porque nós somos o vaso na mão do oleiro, né? Então, na palavra está escrito. Então, imaginem, gente, um oleiro, para fazer um vaso, ele tem que apertar, ele tem que amassar, ele tem que ir ajustando, não é? Então, acredito que dessa forma, Deus permite que nós passamos por algumas situações, algumas preocupações, para que nós possamos nos ajustar, para que Ele possa nos moldar de acordo com tua vontade, para que sejamos melhores no dia a dia. Então, é essa a palavra que eu queria deixar. É uma palavra curta, mas assim, a gente tem que pensar que tudo que acontece, Deus está com a gente. A gente não pode nos desanimar, não podemos desamparar, deixar esquecer, pensar que Deus não está do nosso lado. A gente tem que se manter firme na rocha, não permitir que nada abale, não murmurar, mas confiar no Senhor. A gente tem que fazer o que Davi fez, conforme diz no Salmo: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, que é do versículo 1. Então, muitas são as aflições, mas eu quero deixar essa palavra que Deus nos livra de todas e estejamos sempre preparados e firmes na rocha, meus irmãos. Vamos ter fé. Passamos por aflições, mas não podemos nos abalar. Entretanto, as aflições, muitas servem, como eu falei, para que a gente seja moldado, para que o nosso caráter seja moldado. Amém? É essa a mensagem que eu gostaria de dizer. Muito obrigada por me ouvir. Um beijo no coração de cada um e que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Boa noite.